Olá, você está no canal In Company, a gente que fala sobre o mundo empresarial. Nesse episódio, a gente vai falar para você a diferença entre novos sócios e investidores, quais as particularidades e a importância de cada um. Eu, Mara Godeiro, jornalista, estou aqui ao lado de Arnaldo Lázaro, ele que é advogado e especialista em assuntos empresariais. Arnaldo, eu sempre tive uma dificuldade, né, de saber um novo sócio, a partir do momento que ele está entrando na empresa, ele já é um investidor. Ou não, não necessariamente. Ele pode ser um novo sócio e com a capacidade técnica de inteligência, mas não necessariamente investir. E o investidor, ele não precisa, de fato, atuar na gestão. Então, explica direitinho para a gente quais são essas diferenças aí. Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, de fato, esses dois personagens se confundem no senso comum, né? Mas são figuras jurídicas diferentes. O sócio, ele, por característica, é participante da gestão empresarial. Então, se nós montamos uma sociedade, eu e você como sócio, nós temos obrigações e deveres junto àquela gestão da sociedade. Um de nós dois poderemos ser escolhido para ser o administrador da sociedade. Isso lhe dá o ônus de representar a empresa perante todos os órgãos públicos. Já a figura do investidor, ele apenas tem uma mentalidade de auferir rendimentos com o aporte financeiro que ele vai fazer, mas ele não tem participação alguma na gestão do dia a dia da empresa. Então, na cabeça do senso comum, do homem médio, é dizer assim, mas eu sou investidor, se eu sou sócio. Sim, na sua cabeça, na sua interpretação, tudo que você coloca um recurso, você está investindo. Mas não se confunda essa figura do investidor, você como aplicador do recurso financeiro seu na sociedade, como investidor profissional. São figuras diferentes. Se a gente for fazer uma analogia, a partir do momento que você investe na Bolsa de Valores, por exemplo, eu estou aqui, eu estou investindo na Vale, né? Estou colocando ações, então eu estou investindo. Não necessariamente eu vou ter atribuições e funções dentro da Vale. É mais ou menos isso. O conceito é esse, né? Você está investindo um capital e você está ali esperando um rendimento. Só que para você fazer esse investimento, é importante que a empresa faça aquele exercício do que a gente conversou em outros episódios, que ela tenha uma boa governança, que ela seja transparente e que ela dê confiança a você, de um terceiro, de fazer um aporte financeiro. Então, muitas empresas elas buscam ou recursos no banco, ou sócios, ou investidores, para fazer aportes para desenvolver algum tipo de projeto. Então, ninguém vai colocar dinheiro numa empresa se não confiar nela. Agora, Arnaldo, qual é o momento onde os empresários eles chegam, conversam e eles definem a necessidade de novos sócios? Olha, a empresa ela precisa sempre ser oxigenada, é um organismo vivo a empresa. Então, toda empresa que não cresce, ela está fazendo um caminho de falência, ela vai morrer por inanição. Então, ela precisa crescer. E para crescer, muitas vezes, ela precisa trazer novas ideias, trazer novos pensamentos, ampliar suas fronteiras regionais. E para isso, a figura do sócio é muito interessante. E, às vezes, é a figura do investidor que é melhor. Então, determinadas situações, você tem que saber se é melhor você ter um sócio ou um investidor. Porque você pode estar tendo uma deficiência em algum departamento empresarial. As suas vendas não estão boas, não é porque você não tem caixa na empresa, é porque o setor comercial já não consegue fazer uma boa leitura do mercado. Então, por que não trazer um sócio especialista na área comercial, na área de vendas, hoje na área do marketing digital, né? Porque a empresa tem caixa e muitas vezes a empresa não tem caixa. Ela tem excelentes profissionais, mas não está com caixa, com fôlego para crescer. E aí é melhor a figura do investidor, porque ele faz o aporte e a equipe já está pronta. Então, veja, são situações distintas para personagens distintos. E cada um tem que ter isso realmente, cada sócio tem que ter isso na cabeça. Eu sou jornalista e eu faço assessoria de imprensa para algumas empresas. E eu vou colocar aqui um caso hipotético, né? Uma rede de pizzaria
E aí você tinha lá dois sócios. Um aportava muito investimento financeiro, o outro trabalhava mais na parte de gestão, mas dependendo, um chegava para o outro e dizia assim, só eu estou trabalhando? Só que isso deveria, é aquele exemplo prático de estar no contrato e estar naquela governança corporativa. Quando o outro chegou e colocou o dinheiro, ele sabia que ele não ia ter como ficar ali na expedição, por exemplo, né, pegando ali os produtos e colocando para entrega. Então, eu acredito que esse deve ser também um grande déficit. Esse exemplo que você traz, Mara, ele é muito comum, porque nesse caso que você está colocando, talvez a melhor figura não fosse uma figura de sociedade, mas fosse uma figura de um investidor, para dizer assim, eu não sei lidar com essa operação, não quero estar no dia a dia da empresa, mas sei que a atividade é lucrativa. Então eu vou lhe fazer um aporte financeiro para que você, que é bom operacional, que sabe tocar o negócio, gere resultado e remunere o meu investimento. E não cobre de mim estar no dia a dia da empresa. É porque acontece muito isso, né? Vamos dizer que era uma pizzaria, uma rede de pizzarias, e que o outro sócio, ele tinha investimentos na área de construção civil. Imagine, você engenheiro na área de construção civil, construindo casas em condomínios de alto luxo e, de fato, como é que você ia ter tempo para estar ali numa expedição de uma pizzaria? O seu primeiro negócio é a construção civil. Mas você sabe que a área de alimentação é muito rentável. Então, você quer ter o rendimento desse departamento, dessa área de negócio, de alimentação, mas você não quer estar dentro da operação. Então, você não quer ser sócio de alguém, você vai ser investidor de alguém. Então, é muito importante que esses empreendedores tenham uma assessoria para entender, eu preciso de um sócio ou de um investidor? E quais são, Arnaldo, as particularidades, né, legais e contratuais que devem ser consideradas? Olha, o sócio investidor ele tem que ter muito claro qual o rendimento que a empresa vai dar a ele por aquele aporte. Então, isso tem que estar em contratos. Se ele vai colocar 100, quanto esse 100 vai render? Se essa remuneração ela vem mensal, se ela vem trimestral, se ela vem na apuração do ano, se ela vem em determinado projeto, porque você pode ser investidor dentro de uma empresa para determinado projeto, tá? Então, tudo isso tem que estar alinhado em contrato. Já o sócio, ele vai definir outras regras, né? A participação societária, quando ele for sair, como é que é avaliado aquele capital social da empresa versus a cota societária dele, os comportamentos na hora de sucessão, se ele vier a falecer, se o sucessor dele, da família, pode entrar na sociedade, se não pode entrar, e os conflitos societários, como serão resolvidos. Então, são regras distintas, mas todas elas têm que estar num instrumento formal. Seja um contrato de investimento, de aporte financeiro, seja um contrato social e um acordo de sócios. Daí a importância do alinhamento de expectativas e o alinhamento de interesses. Isso, ambos têm, tanto o sócio como o investidor, você tem expectativas daquele empreendimento que você vai participar, né? Então, o sócio, ele quer saber, qual a preocupação, qual a expectativa de um sócio. Quando duas pessoas se unem para empreender, eles têm aquele sentimento de pertencimento ao projeto. Então, poxa, a empresa vai começar pequena, mas daqui a pouco seremos uma grande empresa e quando chegar no patamar nós iremos vender, Mara, a nossa operação. Então, você sonha com isso, você trabalha por isso, sua família lhe dá apoio. Essa é a expectativa do sócio. A expectativa do investidor é, poxa, meu dinheiro não está rendendo na aplicação do banco e eu conheço Mara que tem uma excelente operação na área da construção civil. Então, vou conversar com Mara. Mara, se eu lhe fizer um aporte, você consegue crescer para outro estado? E aí você faz sua conta, você faz a conta financeira de quanto você pode remunerar ele. E aí, se essa conta bater, essa expectativa de ganho for maior do que ele está tendo com o banco, ele vai lhe emprestar esse dinheiro, ele vai fazer o aporte. Deixando claro que existem riscos. Aí é que está. Em toda operação empresarial tem risco. Você não pode, como nós falamos em outro episódio, o empresário ele tem que ser corajoso, ele tem que ter maturidade. O empresário não pode ter medo, né? Não pode ser o famoso mimizento, né? De ficar reclamando. Como é, Arnaldo? É o mimizento, é aquele cara que tem cabeça fraca, entendeu? Nem a mulher também, né? Então tem que ser uma pessoa proativa, saber, coloquei dinheiro, pode ter risco. A operação pode quebrar. E se quebrar, não pode culpar, simplesmente por culpar,
o gestor, né? Tem que entender até que ponto era risco e até que ponto foi má gestão. Então, na sua visão, essa ideia que a partir do momento que uma empresa há uma sociedade é ruim, não é nada, né? De acordo com todos esses episódios que a gente conversou, que a gente teve esse bate-papo, ter um sócio é bacana, desde que haja tudo regularizado, desde que haja o contrato, desde que haja a governança corporativa, desde que haja planejamento e estratégia acima de tudo. Mara, eu costumo dizer que eu não conheço, na minha experiência, nesses 18 anos atuando como advogado empresarial e como empresário também, eu não conheço uma grande empresa que não tenha sócio. Você não vai galgar grandes desafios e grande sucesso sozinho. É muito bom, é muito confortável ter um sócio onde você pode compartilhar as suas angústias e a sua solidão de ser empresário. Porque E o sucesso também, Arnaldo? Isso, assim, o empresário ele vive num momento de muita solidão, ele não leva isso para casa. Dificilmente você vai ver um líder empresarial confidenciando problemas do dia a dia com a família, porque é uma carga muito pesada. E com quem ele divide isso? Com um sócio. Então, quando você está sozinho numa operação, é muito penoso, é muito pesado você levar uma operação sozinho. Agora, tem que fazer todo esse exercício de ter um bom sócio para que essa empresa seja longeva, né? E não crie problemas, porque senão o desafio vai ser resolver um problema societário. Arnaldo Lázaro, mais uma vez, muito obrigada pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Hoje, os nossos episódios foram sobre os sócios e a sociedade. Você gostou do conteúdo que você assistiu agora? Então, curte a gente também aí, começa a seguir nas redes sociais, acompanha o nosso canal do YouTube, o canal In Company.